Pessoal, boa noite. Professor René Cavalcante aqui. Sou professor de Direito Administrativo aqui do IB Concurso, tá? Aliás, sou professor das matérias jurídicas aqui do IB Concurso, tá certo? E aqui, pessoal, nós estamos na nossa primeira aula do nosso curso matriz de Direito Administrativo. Um planejamento, pessoal, um projeto que muito carinho aqui para vocês. Por quê? Porque esse curso aqui, pessoal, vai servir para vocês estudarem direito administrativo para qualquer concurso, tá? Nós vamos trabalhar aqui com as principais bancas que nos seus editais cobram direito administrativo. Beleza? Pessoal, a gente vai pegar as bancas mais famosas, como o FCC, como o CESP, como o Quadrix, está fazendo muito concurso na região sudeste, e vamos pegar também, pessoal, bancas que estão fazendo concursos por aqui, como, por exemplo, a UPA, como, por exemplo, a Consulpan, como, por exemplo, a CETRED. Nós vamos pegar todas essas bancas e trazer para dentro do nosso curso, beleza? Pessoal, vai ser um curso de 25 horas, tá? 25 horas, vai ser passo a passo, que a gente vai trabalhar o direito administrativo aqui, da base até licitações, que é o assunto mais rebuscado do direito administrativo, beleza? Então, 25 horas vai dar para a gente trabalhar bastante aqui, teoria e resolução de questões, tá, pessoal? Como eu trabalho? Eu trabalho aqui, pessoal, trazendo, já é meu aluno aqui do IB, eu trago sempre o material em slides e mando também o material em PDF. Só que esse material, ele tem que ser estudado junto. Eles se completam, eles se complementam. Então, vocês têm que ter esse PDF, o PDF que eu mando para vocês e também os slides que eu trabalho aqui nas aulas, tá certo? Esses dois materiais se complementam e vocês ficam com um material completo para vocês estudarem cada aula do nosso curso aqui, beleza? Temos em torno aqui de cada aula durando 1h30 e aí a gente completa as 25 horas do nosso curso de Direito Administrativo, um curso matriz, um projeto maravilhoso que a gente está fazendo aqui para vocês. Beleza, pessoal? E como eu disse, a gente vai passo a passo aqui no direito administrativo. Portanto, a nossa primeira aula, pessoal, vai ser a base mesmo do direito administrativo, que é o que a gente chama de introdução ao direito administrativo. Pessoal, não tem, eu sempre gosto de colocar em cada tópico que a gente trabalha a incidência em provas, certo? Não temos uma incidência muito grande desse assunto nas nossas provas de direito administrativo, tá? A introdução ao direito administrativo não tem uma incidência muito grande comparando-se com outros tópicos do nosso direito administrativo, tá? Porém, pessoal, se vocês não assistirem essa aula aqui, se vocês não entenderem esse começo aqui, principalmente das nossas duas primeiras aulas, vocês não vão compreender o restante. Não vão, pessoal. Vocês têm que entender esse começo aqui, entender o que é direito administrativo, entender a administração pública, saber o que é Estado, o que é governo, tá bom, pessoal? E saber, pessoal, principalmente a balança entre a supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos poderes da administração pública. E os limites dessa supremacia. Vocês têm que entender esse começo aqui, beleza? Então, mesmo assim, mesmo que não tenha uma incidência muito grande em provas, pessoal, vocês vão ver que eu trouxe aqui várias questões desse assunto, várias questões do poder administrativo. Então, portanto, não subjuguem esse tópico muito, tá, pessoal? Às vezes pode cair na sua prova e você deixa de lado. Então, vamos entender, de qualquer forma, a gente tem que passar por ele, então vamos entender esse nosso começo aqui, para que o curso ande de maneira tranquila, beleza? Então, vamos lá começar. Vamos aqui para a tela, pessoal, olha só. Introdução ao direito administrativo. O que a gente vê aqui na introdução ao direito administrativo? O conceito e o objeto de direito administrativo, tá bom? A diferença entre Estado, governo e administração pública. E também a gente vê as fontes do direito administrativo. Beleza? Vamos lá para frente? Pessoal, eu trouxe aqui, pessoal, o conceito da doutrina mais aceito de direito administrativo. Tá certo? É um conceito que vai englobar tudo que a gente vai trabalhar e que é o melhor conceito para vocês entenderem, compreenderem o que é o direito administrativo. Tá certo? Vamos aqui para a tela. Olha só. Conceito de direito administrativo é o ramo do direito público autônomo com princípios e regras próprias, não codificado, que estuda o conjunto de normas jurídicas que regem a organização e o funcionamento da administração pública e as relações jurídicas decorrentes de sua atuação quando no uso da supremacia do poder público. Pessoal, vamos aqui com calma, vamos com calma. Cada parte aqui desse conceito, eu faço uma separação
para a gente ir entendendo passo a passo. Olha só. É o ramo do direito público. Pessoal, primeira informação importante. Lembra, direito administrativo é um ramo do direito público, não é um ramo do direito privado, tá certo? Algumas questões vão querer falar que direito administrativo, ramo do direito privado, tarará, tarará. Não, aí já está errada a assertativa. Direito administrativo, ramo do direito público. Ramo do direito público autônomo. Autônomo, exatamente, pessoal. O direito administrativo é um ramo do direito público autônomo. Agora, cuidado, cuidado. Ele é autônomo, mas ele não é independente. Ele é autônomo, mas ele não é independente. Veja bem, o direito administrativo, pessoal, ele necessita dos outros ramos do direito administrativo, principalmente do direito constitucional, certo? Então, ele não é independente. Ele tem dependência dos outros ramos, principalmente do direito constitucional. Lembra, muitas vezes a gente vai falar da constitucionalização do direito administrativo, tá? De tanto que o direito constitucional é importante para o direito administrativo, não só para o direito administrativo, como para todos os ramos do direito. O direito constitucional é nosso ramo do direito mais importante. Então a gente não pode falar que o direito administrativo ele é independente. Agora, ele é autônomo. Por quê, professor? Ele é autônomo, pessoal. Por quê? Olha aqui para a tela. Porque ele tem princípios e regras próprias. O direito administrativo tem princípios e regras próprias. Por isso que ele se torna, então, autônomo. Autônomo, ok? Continuando. É um ramo do direito público, autônomo, com princípios e regras próprias, não codificado, pessoal. Não codificado. Vem para mim aqui. Pessoal, por que é não codificado? Quando a gente estuda direito penal, quem aí é concurseiro e estuda direito penal, sabe que quando a gente quer ir para a letra da lei, nós vamos para o Código Penal, ok? Quando a gente estuda direito civil, a gente quer ir para a letra da lei, a gente vai para o Código Civil. Pessoal, não existe um código de direito administrativo. Não existe um código de direito administrativo, tá bom? Por isso que a gente fala aqui que ele não é codificado. O direito administrativo vai estar espalhado em várias leis, tá? Mas ele não é condensado, codificado, tá certo? Continuando aqui. Que estuda o conjunto de normas jurídicas, olha aí, o conjunto de normas jurídicas que eu falei para vocês, que regem a, olha que importante, pessoal, esse conjunto de normas jurídicas vai reger o quê? A organização e o funcionamento da administração pública, e as relações jurídicas decorrentes da sua atuação. Da atuação de quem? Da atuação de quem? Da administração pública. Quando no uso da supremacia do poder público. Então, pessoal, esse é o conceito mais aceito, o melhor conceito para vocês compreenderem o que é direito administrativo. Tá bom? Vamos lá para frente. Vamos agora, pessoal, vamos ver o objeto do direito administrativo. Tá bom? Olha só. O direito administrativo vai incidir tanto nas relações entre a administração e o administrado, quanto nas relações internas da administração. Exatamente, pessoal. Olha só. Incide tanto nas relações entre a administração e o administrado. Quem é o administrador? Somos nós. O administrado somos nós, cidadãos, tá? Então, o direito administrativo vai incidir na relação entre a administração pública, a máquina pública, e o administrado, que somos nós, os cidadãos, ok? Agora, ela também vai incidir nas relações internas da administração. Internas, veja, quando a gente tem uma relação entre a administração e o administrado, não estamos falando aqui de uma relação interna. Olha como sai da administração. O administrado está fora da administração pública. Nós, cidadãos, estamos fora da administração pública. A gente não trabalha lá agora. A partir do momento que a gente tem uma relação interna na administração pública, a gente está falando da relação da administração pública e os seus agentes públicos, os seus servidores públicos, as pessoas que trabalham lá na administração pública. Então, o direito administrativo, ele vai incidir tanto nas relações entre a administração e o cidadão, e o administrado, tanto nas relações entre a administração e o seu agente público. Por isso que a gente fala em uma relação interna da administração. Beleza? Para frente. É o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem as atividades públicas tendentes a realizar concretamente, diretamente e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Lembra sempre, pessoal, esse conjunto harmônico de princípios sempre tem que ter como fim os fins desejados pelo Estado, tá? Sempre temos que a administração pública trabalha com os fins desejados pelo Estado, tá certo?
a gente vai ver que o Estado é a pessoa jurídica, tá bom? Aí o Estado vai ter o governo, que é a cabeça, e a administração pública vai ser os braços ali do Estado, tá? Por isso que a gente fala que a administração pública é a longa manos do Estado, tá bom? A gente ainda vai ver isso mais para frente, tá certo? Olha só, pessoal, mais exemplos de objetos do direito administrativo. Órgãos, agentes e pessoas jurídicas, as atividades de administração pública, as atividades exercidas por particulares, exatamente, pessoal, atividade exercida por particulares também. Agora, esses particulares, lembra, que pode ser que eles tenham algum vínculo com a administração pública. Não só o vínculo da relação entre a administração e o administrado, mas, por exemplo, se o particular tem um contrato, ou uma empresa particular tem um contrato com a administração pública, ele vai estar trabalhando para a administração pública, certo? Então, essa atividade exercida por ele vai estar sendo controlada também pela administração pública e o direito administrativo vai estar incidindo nessa relação. Belezinha? Olha só. E também atividade jurídica não contenciosa. Não contenciosa. Pessoal, preciso dar atenção de vocês aqui. Beleza? Olha só. O que é uma atividade não contenciosa? Pessoal, uma atividade não contenciosa é aquela atividade que não tem cunho de definição, não tem cunho de definitividade. Veja bem, se no âmbito administrativo a gente tiver uma decisão, essa decisão pode ser levada ainda para o judiciário. De novo, se no âmbito administrativo, por exemplo, num PAD, num processo administrativo disciplinar, a gente tiver uma decisão, essa decisão não é de cunho definitivo. Ela pode ser levada ao Poder Judiciário. Portanto, o direito administrativo vai se preocupar com a atividade jurídica não contenciosa, porque a atividade jurídica não contenciosa é aquela que não tem um cunho de definição, ok? E a gente fala que aqui no Brasil a gente tem um sistema uno de jurisdição, porque só quem pode fazer uma atividade jurídica contenciosa, que é aquela que tem cunho de definição, é o Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário, tá bom? Próximo. A gente vai aqui mais para frente para vocês entenderem mais essa definição. Olha só. Eu sempre trago, pessoal, o máximo de conteúdo que eu consigo aqui nos slides para que fique que fique de maneira mais fácil para vocês poderem entender, tá? Então, a gente viu ali a atividade jurídica não contenciosa e eu já trago aqui no próximo slide uma explicação para vocês, beleza? Vamos ler aqui, olha só. A atividade jurídica contenciosa é aquela que detém um cunho de definitividade. Não temos na atividade administrativa uma atividade jurisdicional típica, posto que as decisões administrativas em processos administrativos não têm caráter de definitividade. Tá vendo, pessoal? Então, por isso que é uma atividade não contenciosa, porque não tem caráter de definitividade. No direito brasileiro, adota-se o sistema inglês, também chamado de sistema uno de jurisdição, onde quem exerce a jurisdição propriamente dita é o Poder Judiciário. Então, lembra, só quem exerce a jurisdição propriamente dita, e nesse caso, uma atividade jurídica contenciosa é o Poder Judiciário. Beleza, pessoal? Lembra disso. Quando a gente estiver falando da atividade administrativa, a gente vai ter uma atividade jurídica não contenciosa, sem cunho de definição. Tudo que é definido, é definido na área administrativa, a gente sempre pode levar ao Poder Judiciário, ok? O sistema uno de jurisdição nada mais é do que uma contraposição ao sistema dualista de jurisdição. No sistema dualista, ou francês, tanto a administração quanto o Poder Judiciário podem decidir com o caráter de definitividade, produzindo a chamada coisa julgada. Então, lembra, pessoal, o que a gente adota aqui no Brasil é o sistema inglês. E o sistema inglês é aquele que faz contraposição ao sistema dualista, que é também chamado de sistema francês. Por quê? No sistema francês, pessoal, tanto o judiciário, tanto a administração podem decidir com caráter de definitividade, tá? No sistema francês, é o que a gente não adota, ok? Agora, no sistema inglês, ou sistema uno de jurisdição, só quem pode decidir com caráter de definitividade é o Poder Judiciário. E é o que a gente adota aqui no Brasil. Belezinha? Vamos para frente. Pessoal, sempre trago algumas tabelinhas aqui para facilitar o entendimento também. Essas tabelinhas eu sempre pego do professor Vandré Amorim,
tá? Um professor espetacular de direito administrativo aqui do nosso país, beleza? Ele sempre traz essas tabelinhas aqui para a gente. Olha só, pessoal. Conceito de direito administrativo, ramo do direito público, autônomo, com princípios e regras próprias, não codificado, estuda o conjunto de normas jurídicas que regem a organização e o funcionamento da administração pública e as relações jurídicas decorrentes de sua atuação, quando no uso da supremacia do poder público. Objeto do direito administrativo: órgãos, agentes e pessoas jurídicas, atividades de administração pública, atividades exercidas por particulares, atividade jurídica não contenciosa e realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Beleza? Para frente. Vamos à nossa primeira questãozinha aqui, pessoal. Olha, questãozinha do CESP. Olha só. Para analista judiciário de procuradoria. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. Vamos lá. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. Pessoal, lembra que eu falei para vocês da constitucionalização do direito administrativo. Assim como existem também teorias de constitucionalização do direito penal, por exemplo. O que é isso, pessoal? É que esses ramos do direito não são independentes, eles são dependentes, ok, pessoal? E o direito administrativo ele é autônomo, porém ele não é independente. Portanto, a gente pode falar dessa teoria da constitucionalização do direito administrativo, que se refere à elevação ao nível constitucional de matérias que eram antes tratadas por legislação infraconstitucional, ok? Então, essa nossa primeira questão aqui, ela está correta, tá, pessoal? Próxima. Olha aí, pessoal, questãozinha da Quadrix. Os debates acerca do direito administrativo têm frequentemente repercutido sobre o direito constitucional e vice-versa. Haja visto um fenômeno não propriamente recente de constitucionalização de vários de seus temas. Mais uma vez, constitucionalização do direito administrativo. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui também está correta. Beleza? Mais uma da Quadrix. No Brasil, o direito administrativo se caracteriza por ser um ramo jurídico recente, não está codificado, embora seja normatizado, e adotar o sistema uno de jurisdição e sofrer influência da jurisprudência, que, em muitos aspectos, ajuda a moldar o regime jurídico administrativo. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa questão? Pessoal, essa questão está correta também. Vamos ler com calma aqui, ó. No Brasil, o direito administrativo se caracteriza por ser um ramo jurídico recente. É um ramo jurídico recente, tá, pessoal? Em comparação aos outros ramos do direito, direito penal, direito civil, direito penal, advém do Código de Hammurabi, há milhares de anos atrás, tá, pessoal? Então, o direito administrativo é um direito, sim, é um ramo jurídico recente, tá bom? Não está codificado, a gente viu logo no começo da nossa aula que o direito administrativo não é codificado, embora ele seja normatizado, exatamente, tem normas. Adotar o sistema uno de jurisdição, acabamos de ver, sistema uno de jurisdição ou sistema inglês, e sofrer influência da jurisprudência. Exatamente, pessoal. A gente ainda vai ver nessa aula que a jurisprudência é uma fonte do direito administrativo, tá? Então, o direito administrativo sofre influência da jurisprudência também, que em muitos aspectos ajuda a moldar o regime jurídico administrativo. Perfeito, questão correta, maravilhosa aqui da Quadrix. Beleza? Mais uma. Olha só. IBFC. Com o desenvolvimento nos estudos de princípios e normas destinadas à regulamentação e disciplina da atuação do Estado e sua interface com o cidadão e os particulares, ganhou destaque, no âmbito do direito, a disciplina denominada de direito administrativo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Vamos ver qual é a correta aqui. O direito administrativo é um sub-ramo da disciplina do direito constitucional, não possuindo normas e princípios autônomos e tampouco um regramento próprio. Pessoal, completamente errado, né? O direito administrativo não é um sub-ramo do direito constitucional, não é, tá? E ele também diz aqui que não possui normas e princípios autônomos. E a gente viu que sim, possui normas e princípios, ok? Letra B. O direito administrativo é uma disciplina do direito destinada ao estudo da aplicação do direito para a administração das empresas públicas e privadas, avaliando temas como técnicas de gestão, compliance,
recursos humanos, marketing e eficiência na gestão de empresas. Pessoal, esse aqui não é o conceito de direito administrativo, tá? Aqui está aparecendo com um conceito de administração geral, tá bom? Mas não direito administrativo. Então, nossa letra B também está errada. Letra C. O direito administrativo é um ramo autônomo do direito. Opa, autônomo ele é, beleza. Possuindo normas e princípios próprios que disciplinam as formas de atuação do Estado, estabelecendo, dentre outras questões, suas prerrogativas, seus poderes e deveres. Pessoal, letra C, perfeita, perfeita, tá bom? É um ramo autônomo do direito, possui normas e princípios próprios que disciplinam as formas de atuação do Estado, dentre outras questões, disciplinam suas prerrogativas e também seus poderes e deveres. Perfeito, pessoal. Letra C, a nossa questão correta. Beleza? Letra D. Vamos ver só o que está errado na D. O direito administrativo é um ramo autônomo do direito que estuda apenas as garantias do cidadão perante o Estado. Não, o direito administrativo não é isso, né, pessoal? Então, letra D também está errada. Olha aí, nosso gabarito, letra C. Beleza, vamos para a próxima. Mais uma do CESP. O estudo do objeto do direito administrativo busca identificar os atos ou situações regulamentadas pelas normas, sendo que, no Brasil, o objeto possui grande amplitude. Conforme de Pietro, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto, então ele vai falar aqui, objetos do direito administrativo e quer saber aquele que não é objeto do direito administrativo. Vamos lá, pessoal. As relações internas entre órgãos e entidades administrativas. Isso é objeto do direito administrativo, tá, pessoal? Isso aqui é objeto do direito administrativo. Relação interna entre órgãos e entidades, beleza? Letra B. As prestações de serviços públicos mediante contrato de concessão. Também estamos diante aqui de um objeto do direito administrativo, tá, pessoal? Relação entre administração e administrado. A gente viu que sim, também é um objeto do direito administrativo. As atividades judicantes contenciosas. Contenciosas não, pessoal. O que é objeto do direito administrativo é a atividade jurídica não contenciosa, aquela que não tem caráter de definitividade, beleza? Então, se ele quer aquela que não é um objeto do direito administrativo, letra D, não é um objeto do direito administrativo, a atividade judicante contenciosa, e sim a atividade não contenciosa, beleza? Vamos lá. Nosso gabarito está ali, letra D, e aqui a gente vai continuar. Vamos lá. Critérios conceituais do direito administrativo. Olha só, pessoal. Adota-se atualmente o critério da administração pública, que defende que a atividade administrativa está presente em todos os poderes do Estado, tanto no poder judiciário, tanto no poder legislativo e no poder executivo também, sendo que nesse último há uma predominância. Olha só, pessoal, a gente tem vários critérios conceituais do direito administrativo, beleza? O que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que o critério da administração pública é o utilizado, é o que a gente adota aqui no Brasil, beleza? Mas eu quero que vocês também saibam o nome dos outros critérios, beleza? Agora, eu quero que vocês entendam também que o critério da administração pública é assim chamado porque defende que a atividade administrativa está presente em todos os poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado, pessoal? Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, ok? O que defende o critério da administração pública é que a atividade administrativa está presente no poder judiciário, está presente no poder legislativo e no poder executivo. Agora, onde é que tem uma predominância maior? Onde é que tem uma predominância maior da atividade administrativa? No poder executivo, beleza? Agora, isso não quer dizer que o poder judiciário também não tem uma atividade administrativa. Isso não quer dizer que o poder legislativo também não tem uma atividade administrativa. Só que não são as suas principais atividades. No poder judiciário, qual é a principal atividade? Julgar. No poder legislativo, legislar, ok? Agora, eles também realizam atividades administrativas. Por isso que aqui a gente adota o critério da administração pública, beleza? Então, eu quero que vocês entendam isso, que a gente adota o critério da administração pública, o porquê da gente adotar esse critério está aqui, está presente nos três poderes, mas eu quero que vocês conheçam também o nome dos outros critérios, beleza? Então, vamos passar aqui para a tabelinha para a gente ver o nome dos outros critérios do direito administrativo. Olha só, pessoal. Ei, Gustavo, tu pega uma aguinha lá para mim, por favor. Olha só, pessoal. O primeiro critério, que é o que a gente adota, né, o critério da administração pública, conceito. A atividade administrativa está presente em todos os poderes do Estado. Isso aí vocês já entenderam. Característica. Preocupa-se com a função administrativa. Perfeito. Olha o outro critério aqui, pessoal. O critério todos esses outros critérios que não estão em verde é porque a gente não adota eles, ok? A gente não adota eles. Mas vocês precisam conhecer o nome.
Critério do poder executivo, pessoal. O direito administrativo apenas se interessava com as atividades do poder executivo. Restringe-se ao poder executivo como característica. Então, pessoal, às vezes o próprio nome já vai dar a direção para vocês. Se a gente está falando do critério do poder executivo, é porque o direito administrativo ia se interessar apenas com a atividade do poder executivo. Ok? Isso não tem como isso não tem como ser adotado. Agora, é um critério e a gente precisa conhecer. Outro critério do serviço público, está relacionado apenas à disciplina jurídica dos serviços públicos prestados. Qual é a característica? Análise apenas dos serviços públicos. Outro critério, pessoal. Critério das relações jurídicas. Limita-se às relações entre a administração e o administrado. Qual é a característica? São as relações jurídicas estabelecidas pela administração pública. Outro critério, pessoal, é o critério finalístico ou teleológico, que é o conjunto de normas que disciplinariam o poder público para a consecução de seus fins. Característica: analisa-se os fins públicos. Critérios: legalista, ramo responsável pelo estudo das leis. Característica: restringe-se às leis administrativas. E o último critério é o critério negativo ou residual. São as atividades que não pertencem aos demais ramos jurídicos, nem aquelas decorrentes das atividades legislativa ou jurisdicional, definido por exclusão ou negação. Então, as atividades que não pertencem aos demais ramos jurídicos, elas vão estar aqui no critério negativo ou residual. O nome do critério, pessoal, o nome do critério já vai levar você ao seu conceito. Lembra? Critério do poder executivo. O direito administrativo só está no poder executivo. Do serviço público, a gente só vai analisar os serviços públicos. Relação jurídica. O conceito é o quê? Limita-se entre a relação entre a administração e o administrado. Olha o critério finalístico, fim. Analisa-se somente os fins públicos. Critério legalista, a gente só vai se preocupar com a lei, estudo das leis administrativas. E o critério negativo é aquele que vai ser por exclusão ou por negação, ok? Agora, de todos esses, qual é aquele que a gente adota? É o critério da administração pública. A atividade administrativa está presente em todos os poderes do Estado, mas está mais presente no poder executivo. Beleza? Passa aí, Gustavo. Vamos para uma questãozinha. Olha só, pessoal. Questão do CESP. Pelo critério do poder executivo, a gente vai trabalhar aqui com os critérios, olha só. Pelo critério do poder executivo, os atos administrativos praticados pelos poderes legislativo e judiciário não seriam objetos de estudo do direito administrativo. Certo ou errado? Pessoal, questão correta. Correta, ele está pedindo. Pelo critério do poder executivo, os atos administrativos praticados pelos poderes legislativo e judiciário não seriam objeto de estudo do direito administrativo. Perfeito. Só o que seria objeto de estudo seria o poder executivo. Então, aqui a gente está com a questão correta do CESP. Beleza? Próximo. Olha só. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. Vamos lá. De acordo com o critério teleológico, ele quer o critério teleológico, beleza, lembra do critério teleológico. O direito administrativo é um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. É isso que o critério teleológico fala, pessoal? Não é, pessoal. Volta na tabelinha. Olha só. Critério finalístico ou teleológico é aquele que só se preocupa com os fins públicos, analisa os fins públicos. Quem é que limita-se às relações entre a administração e o administrado? Qual é o critério? É o critério das relações jurídicas. Relação entre a administração e administrado. Beleza? Pode passar, Gustavo. Então, a nossa questão aqui está errada. Beleza? Próximo. Questãozinha da Quadrix. Segundo a corrente legalista, ele quer o critério legalista, beleza? A definição do objeto do direito administrativo passa pelas leis que regulam o regime jurídico administrativo. Perfeito, né, pessoal? Critério legalista, o próprio nome já está falando, a definição do objeto do direito administrativo passa pelas leis. Vai se preocupar somente com as leis que regulam o regime jurídico administrativo. Então, a nossa questão está correta. Tá vendo como cai, pessoal? Tá vendo como cai? Tem uma incidência menor? Tem, mas pode cair no seu concurso. Tá certo? Próximo. Olha só, pessoal. Vamos aqui só entender Estado, governo e administração pública. Beleza? Olha só. Origem do direito administrativo. Ciência jurídica que serve de fundamento para a administração pública executar as diretrizes políticas do Estado
estabelecidas pelo governo. Lembra que eu falei aqui, pessoal, que as diretrizes políticas sempre têm que ser do Estado. Tem que buscar o que o Estado quer, ok? Agora, quem é que estabelece essas diretrizes? Quem é a cúpula? Quem é a cabeça? É o governo. E quem vai botar a mão na massa é a administração pública, ok? Vamos para a tabelinha para vocês poderem entender melhor. Olha só. Olha a nossa tabelinha aqui, pessoal. Estado, conceito de Estado, olha só. Pessoa jurídica de direito público. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público, ok? Formado por povo, território e governo soberano. Fixem isso aqui, tá, pessoal? Tem questão que cobra o que é formado pelo que é formado o Estado. Formado por povo, território e governo soberano, ok? Composto de 3 poderes. Já estamos careca de saber. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Que exercem funções típicas e funções atípicas. Qual é a função típica do poder legislativo? Legislar. Qual é a função típica do poder judiciário? Julgar, ok? Agora, eles também realizam funções atípicas. Por exemplo, o poder legislativo pode ter uma atividade, o poder legislativo pode ter uma atividade administrativa. Essa atividade administrativa vai ser uma função atípica. A função típica dele é legislar. Agora, se ele tiver uma atividade administrativa, ele vai ter uma função atípica. E ele pode ter uma atividade administrativa, pessoal? Pode, porque o critério que a gente utiliza é o critério da administração pública, onde a atividade administrativa vai estar presente nos 3 poderes. Perfeito? Tá vendo como tudo se junta, pessoal? Como a gente tem que pegar essa base para ir poder entender o direito administrativo? Belezinha? Vamos lá. Então, composto de 3 poderes que exercem funções típicas e atípicas. Características do Estado. Representa a figura do país e é responsável por atribuições de comando e de execução. Responsável por atribuições de comando e execução. Então, o Estado vai comandar, ok? Agora, quem é que vai fazer as diretrizes? Quem vai fazer é o governo. Olha aqui, pessoal. Expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e da manutenção da ordem jurídica vigente. Olha só, expressão política de comando, de iniciativa, de fixação dos objetivos do Estado. O Estado tem seus objetivos. O governo vai fazer essa fixação dos objetivos e da manutenção da ordem jurídica vigente. É a cúpula, o governo é a cúpula do Estado, é a cabeça do Estado, ok? Características: responsabilidade política e constitucional, função política e discricionária, estabelecer diretrizes e independência funcional. E, por último, a gente tem a nossa administração pública, pessoal. Olha o conceito. Aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização, olha só, mão na massa, realização dos seus serviços, visando a satisfação das necessidades coletivas. É a base da pirâmide estatal. São os braços a longa manos. A administração pública é a longa manos do Estado. Beleza? Característica: é instrumental, função técnica, neutra administrativa, executar as diretrizes que são estabelecidas pelo governo, relação de subordinação e estar presente nos 3 poderes. Beleza? Então, uma tabelinha simples aqui, pessoal, para vocês fazerem essa diferença entre Estado, governo e a administração pública e nunca mais confundir. Por quê? Porque vai ter até questão querendo lhe falar que governo e administração pública é a mesma coisa. Ou então que Estado e governo é a mesma coisa. E não é. Ok, pessoal? Tem diferenças, sim. Beleza? Próximo. Vamos para a questãozinha, pessoal. Sempre faço assim, pessoal. Sempre faço assim. Eu dou a doutrina, dou aqui o conteúdo e sempre trago questões para a gente trabalhar em cima do que a gente viu. Beleza? São exercícios de fixação. Exercício de fixação. Agora, o que eu quero de vocês? Que resolvam mais questões em casa, né, pessoal? Eu sempre falo, o trabalho do professor aqui em sala de aula é um trabalho de 40%. 40%. Os outros 60%, pessoal, vocês que tem que fazer em casa. É resolução de questões, é bunda na cadeira e estudar. Se vocês fizerem isso, pessoal, não tem como vocês não passarem um dia em uma prova de concurso público. Não tem como, pessoal. Se vocês fizerem questões todo dia, e se vocês estudarem todo dia, não precisa ser o dia todo, pessoal. Parem com essa loucura de quem estuda, eu estudo não sei quantas horas líquidas, não. Até porque, pessoal, vocês têm que trabalhar também, não é isso? Muitos de vocês têm que trabalhar, eu sei disso. Agora, se vocês resolverem questões todos os dias, estudarem todos os dias, tirarem uma horinha e meia, 2 horas para estudar por dia, pessoal, não tem como
a curto, médio ou longo prazo, vocês não atingirem seu objetivo. Olha o que eu estou falando para vocês. Experiência própria, eu sei de experiência de outras pessoas e eu sei que vocês vão conseguir, ok? Agora, aqui é só 40%. Os outros você tem que fazer em casa, beleza? Vamos para a questão. Questão da Quadrix. Julgue o item a respeito dos conceitos de Estado, de governo e de administração pública. Vamos lá. A dinâmica da separação dos poderes no âmbito do Estado, separação dos poderes no âmbito do Estado, pressupõe uma preponderância no desempenho de certa função por certo poder, mas não exclusividade. Bora, pessoal, 5 segundos para resolver essa aí. Correto, tá, pessoal? Correto, exatamente. Olha só. Dinâmica de separação dos poderes. Dinâmica de separação dos poderes. Pressupõe uma predominância no desempenho de certa função por certo poder. Então, desses 3 poderes, um certo poder vai ter uma preponderância em um desempenho de uma certa função. Ou seja, função de legislar. Quem tem a preponderância dessa função? Poder legislativo, ok? Poder legislativo. O poder executivo não tem a preponderância de ter uma atividade administrativa? Agora, ele vai ter essa exclusividade? Não. O poder legislativo também vai poder ter uma atividade administrativa. O poder judiciário também vai poder ter uma atividade administrativa. Ok? Beleza? Então, os 3 poderes são separados, tem uma certa preponderância em certa função, agora, ele não vai ter essa exclusividade daquela função. Beleza? Próximo. Olha só, pessoal, sempre trago aqui a explicação da questão. E aí, quando vocês estiverem estudando em casa, vocês vão ver. Beleza? Próximo. Mais uma questãozinha. No que se refere ao Estado e aos seus poderes, julgue o item. Quando atua na elaboração de regimentos internos dos tribunais, o Poder Judiciário desempenha função típica. Vamos lá, 5 segundos de novo. Quando atua na elaboração de regimentos internos dos tribunais, o Poder Judiciário desempenha função típica. Pessoal, o Poder Judiciário, qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Função típica do Poder Judiciário, julgar. Atuar na elaboração de regimentos internos dos tribunais é julgar? Não, não é, né, pessoal? Então, nesse momento, ele não está realizando uma atividade típica, uma função típica. Ele está realizando uma função atípica, tá, pessoal? Por isso que a gente está falando que aqui essa questão é uma questão que está errada. Errada. Beleza, pessoal? Tem mais uma? Mais uma da Quadrix. Vamos lá. Quanto às noções de Estado, julgue o item. Quanto às noções de Estado, julgue o item. Vamos lá. O Estado possui personalidade jurídica de direito público. O Estado possui personalidade jurídica de direito público, podendo adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Perfeito, né, pessoal? Perfeito. O Estado possui personalidade jurídica de direito público, ok, perfeito. Podendo adquirir direitos, sim, e contrair obrigações na ordem jurídica. Exatamente. Estamos aí com a questão correta. Beleza? Próxima. Mais uma da Quadrix. A cúpula diretiva investida de poder político para a condução dos interesses nacionais consiste. Qual é, pessoal? Nossa resposta nessa questão. Questão facinha, facinha da Quadrix. Só nesse comecinho aqui, pessoal, a gente já matava a questão. A cúpula. Lembra que eu falei muito de cúpula, cabeça do Estado? Quem é a cúpula, a cabeça do Estado? O governo. Tá bom, pessoal? Letra D. Nossa letra D. Próxima. Aqui, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre os regimes jurídicos da administração pública, tá, pessoal? Olha só. A gente tem um regime jurídico administrativo, a gente também chama de regime de direito público, ok? E temos o regime jurídico privado, certo? Vamos aqui. Olha o que a doutrina nos fala. O direito administrativo é uma ciência que tem características próprias, ou seja, ele é um ramo do direito público que possui prerrogativas, ou seja, supremacia do interesse público sobre o privado e limites, indisponibilidade do interesse público. Pessoal, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Eu preciso que vocês entendam que o direito administrativo, a administração pública tem prerrogativas, e essas prerrogativas advêm da supremacia do interesse público sobre o direito privado. Mas ela também vai ter limites, que é a indisponibilidade do interesse público. Ok, pessoal? Veja bem. A administração pública, pessoal, tem supremacia, ela tem essa supremacia do interesse público sobre o seu interesse, sobre o interesse privado. Vou dar um exemplo, pessoal. Vou dar um exemplo.
esse pessoal que trabalha da SUCAM, ok? Eles trabalham para a administração pública, ok? Eles trabalham para a administração pública. Se, pessoal, na sua casa tiver um grande foco de dengue, um grande foco de mosquitos da dengue, de Aedes aegypti, e você não abrir a porta para o pessoal da SUCAM e eles comprovarem que essa sua casa está causando uma epidemia ali de Aedes aegypti, de dengue, a administração pública pode fazer com que esses agentes entrem à força na sua casa para poderem fazer a limpeza. Vocês sabiam disso, pessoal? Esses agentes podem entrarem à força na sua casa se na sua casa tiver um grande foco de Aedes aegypti. Por quê, pessoal? Porque a administração pública possui prerrogativas. Ela tem uma supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, sobre o privado. Você tem ali sua casa, que ela não pode ser invadida. Agora, ela pode ser invadida pela administração pública se for a favor do interesse público. E é de interesse público que a sua casa não tenha mais foco de dengue, não tenha mais foco de Aedes aegypti, porque estava prejudicando toda a comunidade. Então, veja que, para benefício público, a gente teve uma supremacia desse interesse público e a gente entrou na sua casa, entrou no seu domicílio, ok? Para favorecer o público, para favorecer o interesse público ao invés do interesse privado. Por isso que a gente fala que a administração pública ela tem prerrogativas, que é justamente a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Mas ele também vai ter limites, né, pessoal? Por isso que a gente fala que também tem a indisponibilidade do interesse público, ok? Não é ao bel prazer, beleza? O direito administrativo continuando aqui, pessoal, ó. O direito administrativo é fundamentado nesse equilíbrio entre as prerrogativas, a supremacia, de um lado, e a indisponibilidade, os limites, do outro, beleza? Olha os regimes jurídicos. O regime jurídico administrativo é o regime adotado como regra pela administração pública, também chamado de regime de direito público. Então, o regime jurídico que a administração pública utiliza como regra é o regime jurídico administrativo, também chamado de regime de direito público, ok? Agora, olha o regime jurídico privado. Existem situações em que a administração pública irá adotar também esse regime. Então, lembra, é regra a administração pública utilizar o regime jurídico administrativo. Agora, vai ter situações em que ela também vai se utilizar do regime jurídico privado. Beleza? Lembra disso, pessoal. Para frente. Questãozinha. O regime jurídico administrativo tipifica o próprio direito administrativo e confere à administração. Opa, vamos lá. Está falando do regime jurídico administrativo. Tipifica o próprio direito administrativo e confere à administração. Vamos lá. Confere à administração prerrogativas instrumentais à consecução de seus fins de interesse geral, não a sujeitando, no entanto, a restrições. Isso em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Aqui o que está errado, pessoal, é dizer que ela não se sujeita a restrições. E lembra sempre da balança, né, pessoal? Do equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio entre a supremacia do interesse público, que são as prerrogativas, e tem que ter também a indisponibilidade, que são os limites, as restrições. E ele fala aqui que não se sujeita a restrições. Por isso que nossa letra A está incorreta. Beleza? Letra B. Confere à administração prerrogativas não aplicáveis ao particular e instrumentais à cura do interesse público, tais como a autotutela e o poder de polícia, dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pessoal, perfeito, é a nossa letra B. Vamos aqui com calma, ó. Confere à administração prerrogativas não aplicáveis ao particular. Exatamente. Quem possui prerrogativas, pessoal, é a administração pública. Quem possui prerrogativa, quem possui supremacia do interesse público sobre o privado é a administração pública, ok? É o regime jurídico administrativo, beleza? Por isso que a gente fala que não são aplicáveis ao particular, beleza? Mas são instrumentais à cura do interesse público, ou seja, à procura do interesse público, a procura chegar ao interesse público. Com isso, beleza também. Tais como a autotutela e o poder de polícia. Isso aqui, pessoal, são poderes da administração pública, tá? Poder de polícia, autotutela, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso. Mas são exemplos disso. São exemplos da supremacia do interesse público, sim. Dentre outras tantas, que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito. Nossa questãozinha aqui, letra B, a correta.
Beleza, pessoal? Vamos para frente. Olha só, pessoal, mais uma do CESP. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público. E aí, pessoal? Pessoal, essa questãozinha está errada, tá? Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público? Não. Vai ter situações em que o Estado também vai poder se utilizar do regime de direito privado, ok? Agora, é regra o regime de direito público. Agora, olha o que ele diz. O Estado somente, grifa ali, Gustavo, por favor. O Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o regime de direito público. E aqui a questão errou, beleza? Então, nossa questãozinha do CESP está errada. Cuidado com essas questões do CESP, pessoal. Juramentos, geralmente, são coisinhas pequenas que o CESP bota para vocês caírem nessas casquinhas de banana aí. Beleza? Nossa questão aí é errada, a do CESP. Pessoal, tabelinha facinha aqui para vocês, só para vocês saberem o seguinte. Quando a gente estiver falando de administração pública, e a gente falar em sentido subjetivo, a gente vai estar falando dos sujeitos da administração pública, tá? A sua estrutura e organização. Quem são os sujeitos? Os órgãos, as pessoas jurídicas e os agentes públicos, beleza? Qual é o macete que eu dou aqui, pessoal? Olha só. Sentido ou aspecto subjetivo. Subjetivo, sujeitos. Tanto subjetivo como sujeito começa com su, né? Então, subjetivos, sujeitos. Aí você lembra que o aspecto subjetivo são os sujeitos, né? Os órgãos, as pessoas jurídicas, os agentes públicos, beleza? E também temos o sentido objetivo, que aí não são os sujeitos, tá, pessoal? No sentido ou aspecto objetivo, a gente está falando das atividades da administração pública, tá? As matérias administrativas e as funções públicas. Quais são? Serviços públicos, o poder de polícia, o fomento, a intervenção, tá bom? Então, bem fácil aqui para vocês entenderem. Sentido subjetivo, também chamado de formal ou orgânico, são os sujeitos, tá? Órgãos, pessoas jurídicas e agentes. O sentido objetivo, também chamado de material ou funcional, são as atividades da administração pública. Serviços públicos, poder de polícia, fomento, intervenção. Belezinha? Tem questão sobre isso? Vamos ver. Olha aí, tem sim. Uma questãozinha da Quadrix. A administração pública, em seu sentido subjetivo, sentido subjetivo, lembra de quê? Sujeito. Vamos ver se ela fala isso. Contempla o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidos das atividades administrativas. Perfeito. Conjunto de agentes, órgãos e pessoas são os sujeitos da administração. Beleza, pessoal, correto. Próxima. Mais uma. É objeto do seu estudo a administração. Acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. É objeto do seu estudo a administração pública em sentido objetivo, ou seja, as funções administrativas do Estado, a saber, serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulamento e regulação. Perfeito, tá, pessoal? É isso mesmo. Olha o que ele pediu. Sentido objetivo e não subjetivo. Sentido objetivo, a gente está falando das atividades, das funções administrativas. E ele ainda fez exemplo, e ele ainda deu exemplos aqui, né, pessoal? Serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulação. Perfeito. Mais uma, olha só, pessoal. Em sentido objetivo, ele quer o sentido objetivo. A administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos. E em sentido subjetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada. Pessoal, não, né? Ele fez uma inversão aqui. Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas? Não. Quem se preocupa com isso é o sentido subjetivo, né? Que são sujeitos. Já a natureza de função administrativa desempenhada, aí sim seria o sentido objetivo. Portanto, ele fez uma inversão aqui dos conceitos. Então, nossa questão está errada. Beleza? Próxima. E aqui, pessoal, a gente chega nas fontes do direito administrativo. Beleza? Temos 5 fontes. Beleza, pessoal? Só que nossa fonte primária, lembra sempre, nossa fonte primária é a lei. Todas essas outras fontes aqui, a jurisprudência, a doutrina, os costumes, os princípios gerais do direito, são fontes secundárias, tá? Olha só, conceito de fontes do direito administrativo. É tudo aquilo que serve de base, amparo, fundamento para a atuação do agente público. Então, na atuação do agente público, ele vai tomar como base algumas coisas.
Essas coisas são as fontes do direito administrativo. Ele vai tomar como base a lei, primeiramente, porque é a fonte primária, do direito administrativo. Mas também vai tomar como base a jurisprudência, também vai tomar como base a doutrina, também vai tomar como base os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos ver cada um deles aqui na tabelinha. Olha só, pessoal. Fonte primária e principal do direito administrativo, nós temos a lei, ok? Olha o conceito. Lei em sentido amplo, lato sensu. É toda norma de conduta emanada do poder público. Pessoal, por que ele fala que tem que ser lei em sentido amplo? Porque, por exemplo, pessoal, se a gente tem, por exemplo, uma súmula vinculante, que é uma súmula dada pelo STF, ok? Uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, ela pode contrapor alguma lei, ok? Contrapor alguma lei. Dizer o contrário de alguma lei. Só que ela é uma súmula vinculante. Portanto, pessoal, a gente tem que falar em lei em sentido amplo, porque o agente público vai ter que se embasar nessa súmula vinculante e não na lei em sentido estrito. Por isso que a gente fala que tem que ser lei em sentido amplo, pessoal. A gente tem que falar aqui de bloco de legalidade, ok? Em sentido amplo, beleza? Lembra? Então, fonte do direito administrativo é a lei, em sentido amplo. Exemplos. A gente vê ali tratados internacionais, a Constituição Federal, uma lei ordinária, uma lei complementar, beleza? Resoluções, decretos, tudo isso. Beleza, pessoal? Porque a gente está falando em lei em sentido amplo, ok? Característica. É a fonte primária e escrita, embora não codificada. Beleza? Vamos para outras fontes. Todas as fontes são secundárias. Pessoal, jurisprudência. Conjunto de decisões no mesmo sentido, é dictada pelos tribunais e órgãos dotados de poder de decisão. Exatamente. Jurisprudência é de decisões, por exemplo, uma suposição pode ser uma jurisprudência. Beleza, pessoal? Só que ela vai ter a súmula vinculante, essa decisão dos tribunais, ela vai ter uma força maior do que uma lei. Ela pode contrapor uma lei. Por isso que a gente fala também ali em lei em sentido amplo. Agora, essa jurisprudência, que é essa decisão editada por tribunais e órgãos que são dotados desse poder, eles podem servir como base para a atuação do agente público também. Beleza? Tem uma característica de ser uma fonte secundária, tá? Regra geral, quando vinculante será a primária. Por isso que eu falei para vocês que uma decisão do STF que gera uma súmula vinculante vai passar a ser, e se contrapor uma lei, o agente público tem que tomar como base a súmula vinculante. Por quê? Quando ela for vinculante, olha aqui a característica, quando ela for vinculante, ela será uma fonte primária e não mais uma fonte secundária, tá bom? Tem característica também de ser material e não escrita. Outra fonte, pessoal, é a doutrina, também outra fonte secundária, tá? A doutrina é o conjunto de estudos, reflexões e pareceres produzidos pelos estudiosos do direito. Então, os estudiosos do direito, né, pessoal, fazem esse conjunto aí de pareceres e esses pareceres podem sim servir como base, esses estudos podem sim servir como base para um agente público, ok? Agora, de maneira secundária, beleza? Temos também, pessoal, os costumes, que são as práticas reiteradamente observadas ao longo dos tempos, tá, pessoal? Também é uma fonte secundária, material e não escrita, beleza? Princípio geral, pessoal, princípios gerais. Normas dotadas de generalidade e preeminência sobre as normas simples. Tá bom, pessoal? Também tem uma característica secundária, material e não escrita. Essas são as fontes do direito administrativo. Beleza, pessoal? Dentre as fontes do direito administrativo, é possível deduzir que, vamos lá, somente a lei formal pode ser considerada fonte do direito administrativo. A primeira princípio da legalidade. Pode ser considerado ponto do direito administrativo, pessoal? Não. A gente viu que a gente tem aqui 10 pontos aí, né? Agora, a lei, em sentido amplo, lato sensu, vai ser uma fonte primária. Agora, ela não é a única fonte, né, pessoal? Então, nossa letra A está errada. Letra B. O princípio da supremacia do interesse público é a principal fonte do direito administrativo, pois fundamenta todas as ações e decisões da administração pública. Em nenhum momento a gente viu que esse princípio da supremacia do interesse público era a principal fonte do direito administrativo, né, pessoal? Então, letra B está errada também. Letra C. A jurisprudência não pode ser considerada fonte do direito administrativo, pois não emana do Poder Executivo nem do Poder Judiciário. Completamente errada essa letra C, né, pessoal? A gente viu que a jurisprudência é sim
uma das fontes do direito administrativo. Tá bom, pessoal? Decisões dos órgãos. Letra D. E lembra, é tão importante a jurisprudência que, se essa decisão for uma decisão vinculante, dada pelo STF, ela deixa de ser uma fonte secundária e passa a ser uma fonte primária. Beleza, pessoal? A importância da jurisprudência aí. E a letra C vem dizer que a jurisprudência não pode ser considerada uma fonte, completamente errado. Letra D. As lacunas legais se consubstanciam em fontes concretas do direito administrativo, considerando que, ao Poder Executivo, é dado suprir a ausência de lei por meio da edição de decreto. Em nenhum momento da tabelinha, a gente viu que as lacunas legais consubstanciam em fontes. Beleza, pessoal? Então também está errado. E letra E. Não se mostra necessária a codificação das leis e atos normativos para que se consubstanciem em fonte de direito administrativo. Essa letra E está correta, tá, pessoal? A gente viu é lei em sentido amplo. Não precisa ser codificado, uma lei codificada, tá, pessoal? Uma lei em sentido estrito. Não precisa, tá bom? Olha o que ele diz. Não se mostra necessário a codificação da lei e atos normativos para que se consubstanciem em fonte do direito administrativo. Perfeito. A gente volta na tabelinha agora. Volta aí, Gustavo, por favor. Olha só o que ele fala, lei em sentido amplo, é toda norma de conduta emanada do poder público, ok? Então não precisa estar codificado, e foi justamente o que falou a assertiva E, ok? Nossa letra correta aí, letra E, questão da FCC. Opa, mais uma, vamos lá, quadrix. Quanto às fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Não existe nenhuma espécie de hierarquia entre as fontes do direito administrativo. Todas elas são passíveis e capazes de inovar na ordem jurídica. Pessoal, não existe hierarquia entre as fontes do direito administrativo? A gente viu que sim, né, pessoal? Existe. Por exemplo, a lei, em sentido amplo, é uma fonte primária. Primária. Uma decisão da jurisprudência de forma vinculante é uma fonte primária. E as outras fontes são secundárias. Então, existe uma hierarquia. E ele fala aqui que não existe. Então, está errado. Letra B. A lei, como fonte do direito administrativo, deve ser entendida de forma ampla, contemplando todas as espécies normativas, incluídas as secundárias, como capazes e aptas a estabelecer direitos e deveres. Não, né, pessoal? Incluindo as secundárias, não. Beleza? Letra C. A doutrina ostenta papel importante como fonte do direito administrativo. Beleza. Esclarecendo e elucidando normas de modo a fomentar a sua observância e aplicação. Perfeito, pessoal. A doutrina ostenta um papel importante como fonte do direito administrativo, beleza? Esclarecendo e elucidando normas de modo a fomentar a sua observância e aplicação. É justamente os estudos, né? Os pareceres dos estudiosos. Perfeito. Letra C, a nossa questão correta. Beleza? Vamos para a próxima. Nesse final, pessoal, eu trouxe umas questões de uma banca que está pegando muitos concursos aqui no nosso Ceará, beleza? Concursos aí de prefeitura, a banca Consulpan está pegando bastante. Então, além dessas bancas maiores, nesse nosso primeiro tópico aqui, além dessas bancas maiores que eu trouxe, né? FCC, CESP, Padrix, eu trouxe também umas questõezinhas aqui da Consulpan para a gente ver, beleza? Vamos lá. Primeira, uma questãozinha de 2023, quentinha da Consulpan. E olha só, uma questão de introdução ao direito administrativo. Então, assim, a incidência é pouca, como eu falei, pessoal? É. Agora, olha só como pode cair no seu concurso. 2023 aqui é a questão. Belezinha? Olha só. O direito administrativo é conjunto de princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. Beleza. Nesse sentido, é correto afirmar que o direito administrativo, vamos lá, ele quer o correto, confere ao Estado poderes amplos e absolutos, sobretudo quando está em questão o interesse público. Pessoal, cuidado. Casquinha de banana aqui dessa banca. Confere ao Estado poderes amplos, perfeito. Absolutos, não. Por que não são absolutos, pessoal? Porque o Estado tem as prerrogativas, mas também tem a indisponibilidade, que são os limites. Então, se também possui limites, como é que a gente pode falar que eles são absolutos? Então, confere ao Estado poderes amplos. Isso aí, beleza. Porque a gente tem a supremacia do interesse público sobre o privado, são poderes amplos mesmo. São poderes amplos mesmo. Agora, absoluto, não. Porque a balança é a supremacia do interesse público sobre o privado e também os limites, a indisponibilidade desse interesse público. Ok? Então, letra A está errada. Letra B.
O direito administrativo é ramo do direito privado. Opa, aí já pode cortar, né, pessoal? Aí já corta. Direito administrativo não é ramo do direito privado. Direito administrativo é ramo do direito público. Público, no nosso primeiro conceito aqui na nossa aula, a gente viu isso. Beleza? Ramo do direito público. Letra C. O direito administrativo desconsidera, quando das relações com os entes privados, os fins almejados pelo Estado. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Ao contrário, o direito administrativo sempre visa os fins almejados pelo Estado, né? E aí as diretrizes são estabelecidas pelo governo, que é a cúpula, que é a cabeça, e a longa manos do Estado, que é a administração pública, põe a mão na massa. Beleza? Letra C também está errado. E letra D, tem por objetos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Perfeito. Letra D, a nossa correta. Beleza? Mais uma da Consulpan, pessoal. Olha aí, 2022. Assinale a alternativa que possui apenas fontes do direito administrativo e que determina se a fonte referida pode ser caracterizada como primária ou secundária. Opa, vamos lá. Oi? Um alô aí para Viçosa, no Ceará, pessoal. Um beijo aí para todo mundo, beleza? Vamos lá, mais um aí. Letra A. Qualquer tratado internacional firmado entre países que compõem a ONU, jurisprudência. Qualquer tratado internacional firmado entre países que compõem a ONU, jurisprudência e costumes nacionais ou internacionais. Fonte primária dessas que ele falou. Qualquer tratado internacional firmado entre países que compõem a ONU. Pessoal, errado, tá? E, pessoal, quando a gente falar desses tratados, esses tratados têm que estar institucionalizados no Brasil, tá? Vou até voltar a tabelinha. Volta aí, Gustavo, por favor. Eu preciso mostrar aqui para eles. Olha só. Fonte primária, a lei. Perfeito. Aí ele dá um exemplo aqui, né, pessoal? E os tratados internacionais estão entre os exemplos. Agora, esse tratado tem que estar institucionalizado no Brasil. Vamos voltar para a questão. Vamos voltar para a questão da Consulpan. Ele fala que é tratado internacional firmado entre países que compõem a ONU. Aí não, né, pessoal? Aí não vai ter uma, não vai ser isso aí, não vai ser uma fonte primária nossa aqui no Brasil para o direito administrativo, ok? Então tá errado. Letra B. Ele fala que jurisprudência é uma fonte, normas do ordenamento jurídico pátrio e doutrinas são fontes. Beleza. Agora ele fala, fonte primária dessas que ele falou, normas do ordenamento jurídico pátrio. Pessoal, normas do ordenamento jurídico pátrio é sim, pessoal, uma fonte primária. Porque aí, pessoal, a gente vai estar falando da lei, tá? Norma do ordenamento jurídico pátrio. Constituição Federal. Então, a gente vai estar falando aqui de uma lei, então vai ser sim uma fonte primária, beleza? Aí ele fala que a jurisprudência é uma fonte, ok? É uma fonte. E a doutrina é uma fonte. Beleza, também é uma fonte, ok? E dessas três aqui que ele falou, qual é a que é fonte primária? Ele disse que é a norma do ordenamento, normas do ordenamento jurídico pátrio. Perfeito, perfeito também. Ok, pessoal? Por isso que a nossa letra B é a nossa questão correta. Questãozinha aí, casquinha de banana da Consulpan. Beleza, pessoal? Vocês tenham cuidado com esse tipo de questão. Algumas questões são bem fáceis, como a gente falou, passou por essa aula aqui por questões que eram entregues assim pela banca, né? Mas também temos esse tipo de questãozinha aqui que exige que vocês façam um pensamento mais elaborado, mais rebuscado. Belezinha? Próxima. Um alô aí também para o Bajara, tá, pessoal? Vai ser uma grande alegria, né? Todo mundo aqui, vocês assistindo a nossa aula ao vivo. E essa aula também vai ficar na plataforma para quem adquirir o curso, né, pessoal? Mas assistir ao vivo é sempre legal, porque a gente pode fazer essa relação aqui com vocês. No final, o Gustavo vai botar aí o meu Instagram, beleza? Mas eu também boto aqui no slide. Quem quiser me seguir, quem quiser conversar comigo, pessoal, sou aberto. E quem tiver dúvidas sobre a nossa aula, eu respondo também em até 24 horas. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma. Olha aí, outra da Consulpan do ano de 2021. Conforme ditames do direito administrativo, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Temos aqui 3 afirmativas para a gente analisar. No âmbito do direito administrativo, Estado e governo são considerados sinônimos, pois um é interligado ao outro, sendo normativamente iguais. Olha aí o que diz essa primeira afirmativa, pessoal. E aí, está correto ou está errado? No âmbito do direito administrativo, Estado e governo são considerados sinônimos. Erradíssimo, né, pessoal? A gente viu que Estado e governo não são sinônimos. Estado, governo e administração pública não são sinônimos, tá? Então, primeira afirmativa está errada. Segunda afirmativa, o Estado não pode atuar no direito privado. Pessoal, vai ter situações em que o Estado pode atuar no direito privado.
pode atuar no regime jurídico privado. A gente viu isso aqui. Então, a afirmativa 2 também está errada. Tá, pessoal? Lembra? O direito administrativo é um ramo do direito público. É diferente. O direito administrativo é um ramo do direito público, não é um ramo do direito privado. Agora, o Estado pode atuar no direito privado também. Vai haver situações em que ele vai atuar no regime de direito privado. Agora, qual é a regra? Atuar no regime de direito público. A regra é essa. Agora, vai haver situações em que ele pode atuar no direito privado. As questões não costumam pedir quais são essas situações. Agora, eles querem que você saiba que há essas situações em que o Estado pode atuar no direito privado. Olha como ele botou aqui na afirmativa. O Estado não pode atuar no direito privado. Poder, pode, pessoal. Poder, pode. É a regra? Não. Mas vai ter exceções. Então, poder, pode. Ok? Então, essa afirmativa 2 também está errada. Afirmativa 3. São elementos do Estado. Eu disse a vocês que isso aqui poderia ser cobrado. Não disse? Elementos do Estado. Vamos lá. Povo, território e governo. Povo, território e governo. Perfeito. Então, a gente só tem como certa aqui a afirmativa 3. Beleza? Vamos lá, vamos ver qual é nossa letra. Vai ser a nossa letra aqui, a nossa letra B, tá, pessoal? Apenas o item 3 está correto. Tem mais uma? Vamos ver. Ah, pessoal, eu trouxe essa questão aqui. Foi uma questão de 2021 da Consulpan. Uma questão que deu muita confusão, mas eu quero que vocês, na hora da prova, vocês sejam inteligentes, né, pessoal? Vocês saibam ali ter calma, poder ler e ver que, mesmo que essa questão seja passível de recurso depois, mas que vocês resolvam ela de maneira com calma e com inteligência. Vamos ver essa questão aqui que deu muita polêmica da Consulpan. Olha só. De acordo com as fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Olha só. São consideradas fontes diretas a Constituição Federal de 88 e a lei em sentido estrito. Olha o que a Consulpan fez, pessoal. A gente sabe que a lei é em sentido amplo. Amplo, né, pessoal? Só que a Consulpan botou aqui a lei em sentido estrito. Se você ler isso aqui de primeira, pessoal, você vai falar que está errado, ok? Agora, pessoal, minha dica para vocês: sempre leiam todas as assertativas, porque vai ter algumas que vão ser absurdas. E aí você vai cortando e vai por eliminação, ok? Olha só a letra B. São consideradas fontes secundárias a Constituição Federal de 88. Não, né, pessoal? A Constituição Federal de 88 é lei. É lei. Então a gente está falando aqui de uma fonte primária e não de uma fonte secundária. A letra B está errada. Letra C. Os tratados e acordos internacionais, mesmo quando tratarem sobre matérias relacionadas à administração pública, não serão consideradas como fontes do direito administrativo. Pessoal, a gente viu que os tratados e acordos internacionais, principalmente, né, relacionados à administração pública, são considerados como fontes do direito administrativo. Então, a letra C aqui também está errada, porque está falando que não é considerado. Letra D. A jurisprudência é considerada fonte primária do direito administrativo. A jurisprudência é considerada fonte primária do direito administrativo, pessoal? Não, né? Então vejam, pessoal, que nessa questão, a letra B, a letra C e a letra D foram dadas, foram absurdas, ok? E a letra A, que tinha um errinho, mas era a mais correta, pessoal, porque ele dizia que são consideradas fontes diretas, ou seja, fonte direta, a mesma coisa de fonte primária. Fonte primária, a Constituição Federal de 88, beleza, e a lei em sentido estrito. E lembra, a lei em sentido estrito está dentro da lei em sentido amplo. Então, de certa forma, faz sentido. Eu acho que a Consulpan errou aqui. Eu acho que a Consulpan errou aqui, tá bom? Mas só que não tem desculpa, pessoal, de vocês não marcarem uma letra A numa questão dessa. Não tem. Olha a letra B, olha a letra C, olha a letra D. Na dúvida, marca a letra A e depois entra com um recurso falando que a Consulpan errou, beleza? Agora, não deixem de perder questão por causa de bobagem. Não deixem de perder questão por causa de bobagem. Beleza, pessoal? Uma questão dessa aqui, muitas vezes a Consulpan não aceita que está errada, não aceita o recurso e você perde a questão porque você não quis marcar a questão correta, ok? Porque você ficou na dúvida e marcou a letra B, C ou D, por causa de uma besteira de sentido amplo ou sentido estrito, ok? Vejam sempre, pessoal, vejam todas as assertativas, porque muitas vezes, pessoal, você vai ler uma questão, na letra A você acha que já é a correta. E aí você marca, leiam as outras, pessoal. Leiam as outras também. Não pulem questões dessa maneira, ok? Eu acho que aqui foi a nossa última questão, não foi, Gustavo? Deixa eu ver. Foi a nossa última questão, belezinha, pessoal?
Agradeço demais a presença de vocês. Um abraço aí para todas as cidades que estavam me acompanhando aqui, pessoal. Aqui foi nossa primeira aula, pessoal, a aula 01 do nosso curso de Direito Administrativo. Obrigado, pessoal. Aqui foi nossa aula 01. A gente vai ter mais outros encontros. Vão ser 25 horas de direito administrativo. Beleza, pessoal? Nossa próxima aula é princípios administrativos. Beleza, pessoal? Foi um prazer enorme. Me sigam no Instagram, beleza? Falem lá comigo. Eu sou de boa, respondo todo mundo, tá certo? E a dúvida também eu respondo em até 24 horas. Um beijo para vocês, pessoal. Um abraço e boa semana para todos.